Bem, para variar, eu estou nervosa. Não tem como não ficar. É uma responsabilidade muito grande, né? Quando o irmão Dalto falou comigo, a responsabilidade também era grande, mas eu estava mais aliviada. Depois ele mudou e aí, né? Mas Papai do Céu, ele trouxe a mensagem e eu espero que ele possa falar ao coração de vocês como falou ao meu. Dia do Pastor. Eu fui pesquisar, né? Há muitos anos a gente comemora esse dia, né? Mas eu fui pesquisar, veio aquela curiosidade assim, quando é que surgiu o Dia do Pastor? E aí, o Dia do Pastor não tem uma data certa de quando surgiu, de quando começou, até porque não existia internet antigamente, né? Então, as informações, né, começavam as coisas em um lugar, não se divulgava tanto assim. Então, onde exatamente começou? Quem é que teve essa brilhante ideia? Não sabemos, mas Deus sabe no coração de quem Ele colocou e onde começou. Mas em 1955, começou pela Convenção Batista Brasileira, começou no Brasil, né? Convenção Batista Brasileira, no Brasil, começaram a divulgar o Dia do Pastor. A intenção inicial era de cuidar, de que a igreja toda fosse mobilizada para cuidar daqueles pastores que traziam a mensagem, mas que estavam aposentados. E, irmãos, não tinha plano de aposentadoria para os pastores. Então, aquele pastor que ficava ali cuidando das ovelhas o tempo todo, quando se aposentava, ele ia viver do quê? Né? Então, foi muito importante realmente essa postura, né, da convenção para que os pastores pudessem, então, ser alimentados. E aí, assim, começaram também a ver os pastores como seres humanos. Porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente olha assim, pastor, né? Pastor Isaías, eu cobro dele agora o meu nome. Agora ele, né? Porque esqueceu o meu nome. Eu falei, como assim? O pastor não pode esquecer o nome de ovelha? Tadinho, mas foi assim um lapso tão rápido, mas eu passei a pegar no pé dele, né, irmão? Então, assim, como assim a gente cobra, a gente pesa, né? A gente esquece que eles são homens de Deus, seres humanos, né? E aí, a partir de então, se começou a ter o dia. Mas no início era no segundo domingo de maio. Mas o que se comemora no segundo domingo de maio? O Dia das Mães. Então, acharam por bem não confundir as duas coisas, não misturar, e que era um dia que realmente tinha que ser homenageados os pastores e não as mães junto com os pastores, apesar de terem também a sua importância, né? Então, passou para o segundo domingo de junho e assim está. E uma coisa também muito interessante é que no ano passado o Lula sancionou a lei que estabeleceu, né, legalmente como o segundo domingo de junho o Dia do Pastor. Muito legal, né? Sabe Deus qual foi a intenção. Quando se trata de política, a gente não sabe, mas está lá agora a lei sancionada, agora é lei. Aí eu quero contar para vocês a história de um pastor, que eu fiquei pensando, né, Senhor, tem tantas histórias, né? Aqui, por exemplo, como é que foi chamado o pastor Denilson? Não sei. Como foi o chamado pastor Marcos? Não sei. O chamado do pastor Carlos César? Não sei. Do pastor Isaías, não sei. Do pastor Jonis, já esqueci, porque eu soube há muitos anos atrás. Mas como foi o chamado, né? O que eles passaram? E assim, eles sempre contam, quando contam uma parte, mas não contam tudo. Porque tem aqueles momentos, né, que eu estou confundindo, estou sendo chamado mesmo, o que está acontecendo, né? Então, cada um tem uma história. O que realmente aconteceu? Mas eu vou contar a história de um. Havia uma ovelha. Era uma ovelha. E como ovelha, era amada por Deus, era cuidada por Deus e era cuidada por outros pastores. Mas essa ovelha começou a ter um olhar diferente para as ovelhas que estavam por perto. Aí o que Deus fez? Deus transformou aquela ovelha em um pastor. Olha que coisa. É algo assim, como é que uma ovelha pode virar um pastor? Mas Deus faz isso, Ele tem poder para isso. E Ele transformou aquela ovelha em um pastor. E o tempo foi passando, aquele pastor foi sendo pastor, e aí Deus confiou para aquele pastor uma missão muito importante, que Deus sabia que esse pastor tinha pernas, tinha voz para cumprir essa missão. Mas aquele pastor, ele não viu nada de bom naquelas ovelhas que Deus queria agora que ele cuidasse. Ele olhou para aquelas ovelhas, o quê?
Essas, eu quero cuidar dessas aqui. Não, mas eu quero que tu cuide dessas. Não vou cuidar. E aquele pastor não obedeceu. Ele se recusou. Aquelas ali, ele falou, essas não. Eu cuido de outras, mas dessas eu não cuido. E aquele pastor foi para longe daquelas ovelhas. Ah, mas ele sofreu. Ele sofreu muito. Sofreu muito. E sofrendo, quase morrendo, ele se arrependeu. E ele pediu perdão a Deus. E como Deus ama muito, Deus perdoou aquele pastor. Mas o que Deus fez com ele? Levou ele de volta para cumprir a missão, porque Deus não desiste da missão. Levou ele de volta. Você vai então agora falar aquelas ovelhas. E aí ele falou, tá legal, Deus, eu vou. Mas ele foi com amor. Ele foi para obedecer, ele foi por ele, para obedecer. E ele foi. E ele falou para aquelas ovelhas, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque Deus vai castigá-los se vocês não se arrependerem. Esse é o momento, pensem. E aí o Espírito de Deus foi tocando naquelas ovelhas e eles foram sentindo quais eram os pecados que eles precisavam se arrepender. Até o rei daquele lugar também se arrependeu e fizeram jejum e se colocaram diante de Deus. Mas quando aquele pastor acabou de falar para toda a cidade, aquele pastor foi, se retirou e ficou aguardando. Eles não vão se arrepender porque eles são ruins, não vão se arrepender. Eu vou ficar daqui que eu vou ver todo mundo sendo destruído. Eu vou ficar daqui olhando. E ficou ali olhando e teve uma sombra maravilhosa para ele. E ele ficou ali olhando e ele dormiu e ele acordou. E aquela sombra acabou porque deu um bicho naquela árvore, que aquela árvore secou. E aquele pastor começou a sentir a cabeça pesar muito, a cabeça pesava muito. E ele não conseguia de tanta dor na cabeça, tanto sol na sua cabeça. E ele reclamou com Deus, Deus, como o Senhor pode fazer isso com aquela plantinha que estava me fazendo bem? O Senhor podia não ter permitido. E aí, em Jonas 4:1, aborrecidíssimo, Jonas diz para Deus, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E então ele orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz de tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Deus, ele não desistiu daquelas ovelhas. Eram ovelhas terríveis que faziam realmente muito mal para os servos de Deus. Por isso que Jonas, ele não queria ir lá. Ele não queria pregar para aquelas pessoas, porque Jonas via como ser humano. Ele viu o sofrimento do povo dele, ele não queria ir. Mas quem fez cada uma daquelas almas, daquelas vidas, foi Deus.
E ele amava aquelas vidas e ele queria cuidar daquelas vidas. Tanto que, quando Jonas foi e falou, e aquelas pessoas deram ouvido, o Espírito de Deus tocou naqueles corações e eles se arrependeram. Então, por isso, por causa do arrependimento, Deus quis cuidar deles. Deus amava cada uma daquelas vidas em Nínive. Mas Deus também não desistiu de Jonas. Deus também amava muito Jonas. Ele podia ter desistido. Você não quer ir? Agora tu morre, então, porque tu não quer me obedecer, né? E quantas vezes acontece isso conosco, né? Quantas vezes nós estamos, Deus fala para a gente fazer uma coisa, Ele toca no coração, Ele dá as circunstâncias favoráveis, mas a gente bate pé e isso eu não vou fazer, né? Às vezes tem aquela pessoa que a gente acha insuportável. Nós não fizemos nada para que essa pessoa existisse. Nós não fizemos nada para que essa pessoa estivesse no mundo até agora. E Deus ama tanto essa pessoa quanto ama você. E Ele quer que você ame aquela pessoa que você acha insuportável. Eu acho insuportável? Passa a conviver mais com ela. Eu fazia uma coisa nas turmas de projeto que eu dava aula, quando os alunos, porque como era eu que dava aula todos os dias para as turmas de projeto, é assim que funciona. Aí eu fazia assim, quando os alunos brigavam e brigavam muito, eu falava, agora vocês dois vão sentar juntos aqui na frente, até se tornarem amigos e um vai ser padrinho do casamento do outro, é assim que vai funcionar. E no início eles ficavam com muito ódio, eu nunca vou falar com ele, com ela, nunca. Mentira, não tem como um ser humano conviver com outro ser humano e não desenvolver amor, carinho, empatia, não tem como. É porque a gente evita, mas se a gente não evitar, a gente passa a amar. É impossível não amar. Pastores, vocês percebem com a história de Jonas que esse campo não é de vocês? Esse campo, quem criou foi Deus. Quem criou a terra foi Deus. Esse campo, ele é de Deus. Ele foi trabalhado em cada detalhe quando Deus formou. A Bíblia fala para a gente, né? Então, o campo não é de vocês. Vocês não compraram essa fazenda, vocês não compraram essa terra. Esse campo não é de vocês. Esse campo é de Deus. Mas as ovelhas também não são de vocês. Vocês estão cuidando, mas elas não são de vocês. Essas ovelhas também, elas são de Deus. E um dia, pastores, vocês vão prestar contas a Deus sobre cada coisa que vocês fizeram com essas ovelhas. É claro que também, como Deus ama vocês também como ovelhas, Ele também vai compreender as falhas de vocês, porque sabe que vocês são seres humanos também, né? Mas vocês precisam estar sempre pedindo a Deus, Senhor, o que eu faço com essa ovelha chatinha que fica reclamando comigo só porque eu, naquela hora, falhou o nome? Que ovelhinha chatinha, o que eu faço com ela? E Deus fala assim, ame, tem que amar. Né? Então, o que fazer com essas ovelhas que dão trabalho? Essas ovelhas rebeldes que não querem fazer determinadas coisas? Ame. Alguma coisa tem ali naquela mentezinha, naquele coraçãozinho que precisa de um amor especial. Às vezes, os mais rebeldes são os que precisam de mais atenção. Então, ame essa ovelha. Porém, pastores, ame com o amor de Deus e também cuide-se, cuide da sua vida. Lembre-se, pastor, de que você é um homem de Deus, mas é um homem, é um ser humano. E ovelhas? Vamos lá. Os pastores também são ovelhas, olha só. Antes de serem chamados para serem pastores, eles eram apenas ovelhas, assim como Jonas. Jonas era uma criança, ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, assim como esses pastores aqui. Um dia foram criança, um dia foram bebezinhos lindos, um dia como os bebezinhos que temos aqui, um dia foram adolescentes, e como adolescentes eles tinham um monte de situações na cabeça, jogavam bola, soltavam pipa e queriam socar o colega, e enfim, mil coisas aconteciam, porque eram adolescentes, foram adolescentes como nós, foram jovens como vocês, mas como eu fui também. Então, assim, um dia esses pastores fizeram tudo o que nós fazemos. Um dia eles também foram pastoreados. Até que Deus viu neles algo, um olhar diferente e falou, você tem um olhar que eu posso usar. Você tem uma postura que eu posso usar para salvar outras almas, para edificar vidas das minhas ovelhas. Então eu quero transformar você em um pastor. Foi isso que Deus fez com eles. Ovelhas transformadas agora em pastor. Porém,
Igreja, eles têm todas as demandas que nós temos. Eles são chefes de família, todos os 5, que o outro não está aqui, mas é também. Todos eles são chefes de família, todos eles têm que cuidar da esposa, todos têm que amar essas esposas, elas têm que sentir esse amor também. Eles têm que cuidar das famílias e eles têm que também se sentir amados, porque como nós precisamos, eles precisam também. Eles precisam sentir o nosso amor, o nosso cuidado. O que nós temos feito para poder cuidar um pouquinho desses pastores? Qual é o carinho que eles têm sentido da gente? Você tem feito o que você pode como ovelha para cuidar do seu pastor? E é interessante que todos eles já vieram aqui e já trouxeram palavras, né? Todos eles já vieram aqui e trouxeram palavras. Não foi maravilhoso quando nós ouvimos e saímos daqui? Olha, que mensagem maravilhosa. Por causa dessa mensagem vai acontecer isso na minha vida. Eu estou saindo daqui desse jeito. A partir de agora, né, transforma as nossas vidas, os nossos pensamentos, nos dá ideias de fazer coisas. E o que nós, como ovelha, estamos fazendo com esses pastores? Então, vamos refletir o que eu preciso fazer para poder o meu pastor se sentir também cuidado por mim. Porque aí quando eu tiver uma rebeldia, mas também eu tive um cuidado, né? Eu tive uma rebeldia, agora eu amo, agora nossa, eu fui rebelde de novo. Ai, pastor, me perdoe, vamos lá, vamos caminhar junto de novo. Né? O que você tem feito para que esses pastores sintam o seu carinho? É impossível uma ovelha, como eu falei, ser transformada em pastor. Pegar uma ovelhinha lá, agora você é pastor. É impossível. Mas o nosso Deus, para ele nada é impossível e ele faz exatamente isso. No reino espiritual, o campo é o mundo. Ele foi criado em cada riqueza de detalhe por Deus. Cada um de nós foi comprado. Nós somos ovelhas compradas. Mas compradas, gente, pelo preço mais alto. Compradas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Não é qualquer sangue. Só que não é qualquer preço. Só que esse sangue não foi só por mim. Senão teria ficado lá entre os judeus, né? E no entanto estamos aqui no Brasil. Então aquela pessoa que às vezes você pensa, esse ímpio, como Jonas pensou, esses ímpios que ainda fazem mal, falam mal da gente, falam mal dos crentes, do povo de Deus. Mas Deus ama e quer que fale do amor dele para aquela pessoa. Ele quer que a gente transmita o amor dele para aquela pessoa. Ele tem um plano para aquela pessoa, porque ele morreu na cruz também por aquela pessoa. E nós precisamos entender que nós precisamos transmitir o amor de Deus onde nós estivermos. Em Romanos 14:7 está escrito: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Por que às vezes é tão difícil da gente amar? Por que é tão fácil a gente ficar julgando um ao outro, achando defeitos um no outro? Ora, todos nós temos defeitos, né? Não adianta. E Deus é tão maravilhoso que Ele não mostra para a gente todos os defeitos de uma vez. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Denilson estava falando, de atitudes que ele já tomou em sessão de igreja, que hoje ele se arrepende e não toma mais esse tipo de atitude. Ele ainda falou, não foi só eu não, todo mundo que estava ali. Né? Então, assim, quantas atitudes a gente já tomou, dentro da igreja, fora da igreja, que desagradou a Deus? Quantos pecados já cometemos, porque Deus não conseguiu nos mostrar tudo, senão, você acha que conseguiria todos os erros que você já teve na vida? Se Deus mostrasse tudo isso para você de uma vez, você conseguiria estar de pé? Não estaria em crise? Deus não mostra, meus irmãos, os nossos defeitos todos. Ele mostra aos poucos, à medida que Ele vai podendo trabalhar, que Ele vê sensibilidade na gente para Ele trabalhar. Mas olha, temos tantos defeitos
como o outro irmão que a gente está vendo que tem defeito. Mas é mais fácil ver os dele do que ver os meus, né? Para isso eu teria que estar com o espelho o tempo todo e a gente ia cair. Então, realmente, a gente não consegue ver o tempo todo, né? Mas nós temos tanto defeito como os nossos irmãos. E um dia nós estaremos frente a frente com Deus. E aí será como nosso juiz. Hoje ele está aqui como nosso pai, cuidador, o pastor de todos nós. Mas um dia ele vai estar como juiz. E um dia ele vai falar para mim, Ruth, e aí? Ah, eu falei no teu coração. Mas eu mostrei para você que era para você amar. Mas eu mostrei para você que você tinha que cuidar. Eu queria que você fizesse isso e você não quis porque você estava com raivinha. Uma vez eu falei, outra vez quando eu falava para os meus filhos assim, você pode fazer pirraça para mim, porque eu não sei o que está acontecendo dentro da tua mente, qual é a dor que você está tendo, mas não faça pirraça para Deus, porque Deus sonda o teu coração. Não faça pirraça para Deus. Quando a gente faz pirraça, eu não vou fazer isso porque eu estou com raiva. Deus sonda o teu coração. E a gente presta contas a Ele. Uma hora a gente vai prestar. Ele é maravilhoso em perdoar. Ele é maravilhoso. Ele perdoou Jonas. Jonas quase morreu afogado. Ele enviou um peixe grande para engolir Jonas. Ficou na barriga do peixe dias. Deus deu tempo para ele se arrepender e jogou ele na cidade que ele queria. E mesmo assim Jonas obedeceu, mas com o coração duro. Até ele fazer aquela planta, uma planta, olha só. Quase morrer não amoleceu o coração de Jonas. Que coisa, né? Quase morrer não amoleceu. Mas a dor na cabeça do sol fez Jonas amolecer. O que será que Deus precisa fazer conosco para que a gente possa amolecer os nossos corações e ter a visão de Deus? Será que Ele vai ter que fazer a gente quase morrer? Será que Ele vai ter que fazer um sol muito forte, bater a nossa cabeça, parecendo que os nossos miolos vão estar sendo cozidos? Será que vai ser necessário isso? O que será necessário para que a gente, Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser comigo, toca no meu coração, tira tudo aquilo que não vem de Ti, tira os meus julgamentos, me ajude, me dê talentos para que eu trabalhe na Tua obra e trabalhe com amor com todo mundo, que eu não olhe as circunstâncias, que eu não olhe os defeitos. Mostra para mim os meus defeitos, mas esconde de mim os defeitos dos meus irmãos. João 4:35, ele diz assim, levantai, 4:35. Porque o meu eu abreviei só o que vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Aí eu tinha colocado aqui só a parte B. Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. E os campos que estavam brancos continuam muito brancos. Hoje há muito mais pessoas do que na época que Jesus falou isso. Há muito mais pessoas. Os campos estão muito brancos. Deus está chamando pessoas. Ele fala aos corações e o que a gente faz? A gente faz como Jonas. Eu não vou. Isso eu não quero. Isso eu não vou fazer. E aí as coisas que poderiam ser de uma forma são de outra na nossa vida. Por que às vezes parece que estamos morrendo? Por que às vezes parece que nossos miolos estão se cozinhando? Nós estamos realmente no centro da vontade de Deus? Estamos olhando os campos e falando, Senhor, então, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. Em Mateus 9:36 diz assim, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Olha, queridos, como tem pessoas hoje aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor. O mundo está tão perdido. A gente vê na internet tanta besteira, tanta besteira. Eu nem quase posto mais nada, porque, meu Deus do céu, eu tenho até medo das falas das pessoas, porque é um julgamento cruel. São falas tão terríveis. Depois da pandemia tudo piorou tanto, as coisas estão tão ruins, tão difíceis. Tem muitas pessoas com ovelhas sem pastor. O que Deus tem falado ao teu coração? O que Ele quer que você faça? E a gente vai se perdendo. Tem um hino que fala que passarinhos de belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores.
Quantas coisas estão acontecendo na nossa vida só para nos distrair? São distrações, e a gente vai olhando as distrações e a gente vai esquecendo do caminho, e a gente vai ficando perdido no caminho. Enquanto isso, tem pessoas sofrendo, sem sentir o amor de Cristo. E a gente vai ficando perdido pelo caminho, sentindo o amor de Cristo, sendo amparados por esse amor, felizes com esse amor, cantando, louvando, saltitando. Meu marido disse que tem hora que eu pareço saltitadora, né? Fico ali, de acordo com a bateria aqui, o instrumento, e aí eu vou. É tão gostoso louvar com os irmãos, mas quantas pessoas não sentem esse prazer porque não se sentiram tocados pelo Espírito de Deus? E essas pessoas estão à nossa volta. O que Deus quer que você faça? O ministério pastoral é um ministério que Deus falou: ei, você tem uma visão, digamos, ampla, você vai conseguir ver um contexto, então você vai estar ali, sendo pastor. Mas e como ovelhas? Estamos fazendo aquilo que realmente precisamos para que esse rebanho realmente reproduza as ovelhas que Deus quer para esse rebanho? Será que algumas coisas não estão acontecendo como deveriam porque eu estou parada, distraída com as coisas que estão à minha volta? Irmãos, a vida é passageira. A vida aqui é passageira. Daqui a pouco o Papai do Céu vai nos chamar. A única coisa certa quando a gente nasce é que a gente um dia vai morrer. Quando só Deus sabe. E quando morrermos vai ser a eternidade. E a gente vai estar diante de Deus. E aí o que a gente vai falar? Mas pai, é que eu estava preocupada com isso. Ai meu Deus, mas eu queria tanto trocar de carro. Ai Senhor, eu queria tanto uma casa na praia. E aí eu estava trabalhando mais por causa disso. Ah Senhor, eu precisava. O que nós precisávamos? O que nós queríamos? O que está nos distraindo do objetivo principal que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente cuide da gente também. Tanto que Ele fala para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. A gente precisa se cuidar. Mas Deus quer também que a gente cuide das ovelhas que estão por aí desgarradas, sem pastor. Ainda há muitas ovelhas sem pastor. Qual teria sido o destino de Nínive se Deus tivesse desistido de Nínive? Qual teria sido o destino de Jonas, a história de Jonas, se ele não tivesse se arrependido? Ele se arrependeu e ele foi. O amor ainda não estava. Mas ele obedeceu. E era isso que Deus queria. Às vezes, o amor pela alma só vai nascer no seu coração quando você for para o campo. Porque às vezes a gente não consegue amar sem a gente conhecer. Nós somos assim. Por isso que Deus deixou Jonas ir, mesmo sem amor. Deus sabia que ele não estava amando ainda os ninivitas. Mas ele quis que ele fosse mesmo assim. Porque Deus tinha um propósito naquilo tudo. E Deus sabia que ele ainda ia tocar no coração de Jonas. E ele tocou no coração de Jonas. Não seja como Jonas. Onde Deus quer você? Já parou para pensar na igreja, na casa, na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua família? Onde Deus quer você? Qual é o teu chamado? Todos temos chamado. Alguns aqui até para pastor. Você está negando? Alguns não. Eles hoje responderam ao chamado deles. E parabéns, não sei as histórias, mas deve ter sido terrível, porque não é fácil, né, responder ao chamado, eu vou. Uma outra coisa que muita gente acha que é muito fácil também é estudar para pastor. Gente, na faculdade, a faculdade é difícil, né? Mas na faculdade a gente tem apostilas também. Olha, o seminário, eles obrigam a gente a ler livros terríveis, livros enormes, né? Quantas noites acordadas para ser pastor não é só, então Deus, eu aceito, então eu vou. Tem que estudar, pelo menos na igreja batista é assim, né? Tem que estudar, não vai ser consagrado pastor se não tiver estudado. Então tem que estudar, tem que ficar noites acordadas. E as esposas sabem disso, né? Estão ali, né, com os maridos, estão lá estudando, às vezes ajudam numa coisa e outra, num trabalho e outro, numa leitura que os olhos às vezes estão pesados. Não foi fácil responder ao chamado, não foi fácil se preparar e não é fácil atuar, né? É difícil, mas eles responderam. E nós, o que estamos fazendo? Ouça a voz de Deus.
Obedeça, obedeça como ovelha, obedeça com a unção que Deus tem na tua vida, com o propósito que Ele colocou no teu coração. Que Deus possa estar nos abençoando e abençoando cada vez mais vocês, pastores. Continuem, mesmo que a gente seja rebelde. Ore mais por nós, ore com mais carinho por nós. Ore mais, peça mais a Deus, mas não desista de nós. Continue no ministério de vocês. Que Deus abençoe vocês.